Leitura no Evangelho de João, capítulo 8. João capítulo 8, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Senhor, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus poderoso, Deus amado, nós estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. E nós rogamos ao Teu Espírito Santo que não permita que as aves do céu roubem a semente que aqui está sendo lançada, Deus. Nós rogamos ao Teu Espírito Santo que essa palavra, ela seja como aquela semente que caiu na terra, no solo fértil. Que o nosso coração seja esse solo e que esta palavra, ela crie raízes dentro de nós e que ela produza frutos piedosos em nossas vidas. Senhor, que somente a Tua palavra seja ouvida neste lugar. Que somente a Tua voz tenha destaque e que somente o Teu Espírito Santo tenha liberdade. Que o Senhor cresça e nós diminuamos sempre. É o que nós te pedimos, no nome santo e poderoso do Teu amado Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amada Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje nós vamos meditar sobre uma das passagens mais impactantes aqui do Evangelho de João. O encontro de Jesus com uma mulher apanhada em adultério. Esta narrativa, esta história nos revela a profundidade daquilo que nós acabamos de considerar aqui no breve estudo do catecismo: a graça e a misericórdia. Assim como o chamado à santidade e ao arrependimento. Ao estudarmos esse texto, nós veremos como ele fala ao nosso coração sobre a natureza do perdão de Deus e a nossa resposta à graça que nós recebemos. Nós sabemos que graça é aquele favor imerecido. Então nós já nos despimos de todo orgulho, porque nós sabemos que isso aqui Deus nos concede hoje, não porque nós merecemos, mas porque a Ele aprove fazer assim. Nós lemos aqui o texto de João capítulo 8, e para entendermos plenamente esse episódio,
é importante nós tentarmos visualizar o cenário do que aconteceu. Jesus ele havia passado a noite no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era um lugar de oração. Jesus ele estava ali orando num lugar de oração e ainda de madrugada ele se dirige ao templo e ali ele começa a receber as pessoas que vinham para serem ensinadas. Ele está ali ensinando as pessoas. A popularidade, a autoridade de Jesus na sua palavra atraíam grandes multidões. E nós conhecemos a história, o relato do Evangelho, o relato bíblico, nós sabemos que isso incomodava os líderes religiosos. Os fariseus e os demais líderes ali judeus, os escribas, eles estavam sempre buscando um motivo para acusar Jesus. Então trazem essa mulher que havia sido surpreendida em adultério. Nós também lemos Deuteronômio 22. Nós acabamos de ver o que a lei dizia sobre isso. Esses homens colocam a mulher no meio da multidão, expondo a sua vergonha publicamente e utilizando isso como meio para testar o nosso Senhor. Veja a armadilha que os fariseus prepararam para Cristo. Eles apresentam para Jesus uma questão que não tinha solução, irmãos. Não havia solução para essa questão. Vejam, a lei de Moisés ordenava que aquela mulher fosse apedrejada, que ela fosse morta. A lei era clara, absoluta. Se Jesus concordasse com isso, com a aplicação da lei, ele poderia ser acusado de insensibilidade, de crueldade, mais ou menos o que acontece conosco quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós pregamos o evangelho de verdade, não o evangelho da Disney, o evangelho do faz de conta, o falso evangelho. Quando nós pregamos a verdade, nós somos acusados de insensibilidade. Jesus seria acusado de crueldade. Outra coisa, Jesus também entraria em conflito com as autoridades romanas. Nós não podemos nos esquecer que quem comandava aquele território eram os romanos. E eles reservavam para si o direito de aplicar as penas de morte. Por uma estratégia do Império Romano, quando eles dominavam uma terra, uma nação, um povo, eles não destruíam totalmente a cultura e as leis locais. Pelo contrário, eles permitiam, e isso fazia com que eles tivessem o controle de tudo, e fez com que eles crescessem tanto. Eles mantinham ali a cultura local, as pessoas continuavam com sua religião, com suas leis locais, mas algumas coisas, alguns aspectos, os romanos reservavam para si. Os impostos, por exemplo, que haviam de ser recolhidos para César, e a questão da pena de morte era uma delas. Apesar da lei local vigorar, a pena de morte só poderia ser aplicada com a anuência de Roma. Então, se Jesus ordena que apedrejassem essa mulher, ele teria um grande problema com Roma. Por outro lado, se Jesus dissesse para não apedrejá-la, ele seria acusado de violar a lei de Moisés. E a acusação de ser um falso profeta, que ele enfrentava o tempo todo, os fariseus, os escribas, os líderes religiosos, acusavam Jesus disso, de ser um falso profeta. Se ele dissesse que a lei de Moisés não deveria ser aplicada, ele estaria dando motivo para essa acusação. E Jesus, com sabedoria divina, não cai na armadilha. Em vez disso, se inclina e começa a escrever no chão. Irmãos, nós não sabemos o que ele estava escrevendo, mas esse gesto significa muita coisa. Demonstra calma e sabedoria e uma disposição, uma capacidade de não se deixar manipular
pela pressão dos fariseus. Aqui já é uma grande lição para nós. De não nos deixarmos manipular pela pressão que nós sofremos deste mundo, dos conceitos deste mundo. Quando finalmente Jesus responde, as suas palavras são um golpe devastador na hipocrisia dos acusadores. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Esta resposta ela é tanto desarmadora quanto convictiva. Ela possui uma convicção extremamente forte. Jesus, ele não nega a lei. Ele não diz que a lei não deve ser aplicada. Mas ele aponta para a necessidade do autoexame e o reconhecimento da própria pecaminosidade. Cada acusador, confrontado pela sua própria consciência, começa a sair um por um. E olha o detalhe, começando pelos mais velhos. Os mais velhos provavelmente tinham mais consciência das suas falhas ao longo da vida. E certamente também tinham mais falhas ao longo da vida. Um a um se retiram. E finalmente Jesus se encontra sós com a mulher. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, mestre, ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta resposta demonstra a essência do Evangelho. Jesus, sendo o único sem pecado, ele tinha o direito de condenar aquela mulher. Mas ele escolhe mostrar misericórdia. Ele não minimiza o pecado. Vejam, ele não minimiza o pecado. Ele não diz que aquilo não tem importância. Ele não diz assim, não se preocupe com isso. Ei, não se preocupe com isso. Isso não tem importância. Ele não diz para ela, olha, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Jesus não falou isso para ela. Jesus não falou para ela assim, não tem problema. Deus é amor. Eu sou amor. Ele chama aquela mulher a viver em santidade. Ele diz assim para ela, vai e não peques mais. Este é o equilíbrio perfeito entre a graça e verdade que nós encontramos em Jesus Cristo. Entre misericórdia e justiça, que somente Ele traz para nós. Portanto, irmãos, nessa manhã eu vos declaro o Evangelho da graça transformadora de Jesus Cristo. Nós vamos aqui continuar refletindo sobre essa graça, um tema central das nossas vidas. Afinal, nós só estamos aqui hoje por causa dessa graça. Se não fosse a graça transformadora de Jesus Cristo, onde será que nós estaríamos? No texto que nós lemos, nos textos, os relatos revelam a profundidade do amor de Cristo. Vejam a seriedade que havia no adultério. Deus disse, sejam condenados à morte. A lei era clara. Mas olha a profundidade do amor de Cristo, quando olha para essa mulher e diz assim, vai e não peques mais. A misericórdia de Cristo e o chamado à transformação. Como nós vimos aqui em João capítulo 8, nós encontramos essa mulher em situação de extrema vulnerabilidade, extrema vergonha, exposta publicamente por seus pecados. Essa mulher representa a condição humana diante de Deus. Essa mulher representa todos nós diante do Senhor. Pecadores, transgressores da palavra de Deus. Assim é a humanidade. Quando Deus chama Adão, Adão se esconde porque estava com vergonha de Deus. A humanidade se encontra numa situação de vergonha.
Nós nos encontramos em situações, por vários momentos, em situações de pecado, necessitando desesperadamente da graça de Deus. Imagina a sua vida antes de conhecer a palavra de Deus. Imagina a sua vida depois de conhecer a palavra de Deus. Ainda assim, a diferença que havia antes de conhecer a Cristo e hoje. E eu vou dizer para vocês, ainda hoje, com toda a transformação que houve, nós necessitamos desesperadamente da graça de Deus. Irmãos, eu ouso dizer que ainda mais do que antes. Porque antes nós estávamos perdidos, já condenados e merecedores da condenação. Hoje nós conhecemos a Cristo, nós estamos diante da palavra de Deus. A palavra de Deus está nos sendo iluminada nesse momento pelo Espírito Santo. Nós necessitamos desesperadamente da graça de Deus, porque nós não merecíamos isso. Porque nós não merecemos isso. Essa é que é a verdade. Os líderes religiosos trazem aquela mulher a Jesus, não porque eles se importavam com a justiça. Olha quanta hipocrisia. A preocupação deles não era a justiça. Ah, essa mulher pecou, ela infringiu a lei. Não era isso. Não se tratava disso. Nós percebemos aqui, eles queriam testar Jesus. Eles prepararam uma armadilha impossível para que Jesus fosse ou condenado por Roma ou declarado um falso profeta. Eles citam a lei de Moisés, que prescrevia a pena de morte para o adultério. Mas Jesus responde de maneira surpreendente. Se inclina e começa a escrever no chão. E depois ainda desafia os acusadores. Um desafio. Aquele que dentre vós não tiver pecados, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. Jesus aqui revela e demonstra toda a hipocrisia daqueles homens. E aponta uma verdade profunda. E que nós, irmãos, nós não podemos cair no engano, no erro de ignorar essa verdade. Em Romanos 3:23 nós lemos que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. A justiça de Deus não ignora o pecado, mas a resposta de Jesus nos mostra que a misericórdia triunfa sobre o julgamento, como diz Tiago 2,13. Após os acusadores se retirarem, Jesus se dirige à mulher com uma declaração de graça. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Amados irmãos, Jesus não apenas perdoa aquela mulher, mas também chama ela para uma nova vida. Jesus diz para ela, vai e não peques mais. Está direcionando ela para uma vida de santidade. Essa é a essência da graça transformadora de Jesus. A graça de Deus em nós, ela deve ter esse efeito, o efeito transformador. É impossível, irmãos, que uma pessoa que foi alcançada pela graça de Deus viva uma vida onde ela não está nem aí para o pecado. Quando nós dissemos que a Bíblia ensina que aquele que foi salvo por Deus jamais vai perder essa salvação de Cristo, nós somos acusados de pregar a favor do pecado. Mas o que essas pessoas não entendem é que a graça de Deus transforma. E transforma a tal ponto que a pessoa alcançada por essa graça, ela não pode mais viver uma vida onde ela não se importa com o pecado. A nossa vida é uma vida de guerra, uma vida constante, onde nós lutamos contra o pecado, contra a miséria humana, contra as nossas fraquezas.
buscando desesperadamente por Deus, nos apegando à sua palavra, nos apegando à oração. Essa é a vida piedosa do cristão, irmãos. Ele nos encontra em nosso pecado, nos perdoa e nos chama a viver uma vida transformada. A confissão de fé, no artigo 24, ela afirma que nós cremos com esta verdadeira fé. Cremos que esta verdadeira fé, sendo produzida no homem, pela pregação da santa palavra de Deus e pelo Espírito Santo, o regenera e o faz um novo homem, fazendo viver uma vida nova e libertando da escravidão do pecado. A graça de Jesus não é apenas um perdão passivo, mas um poder ativo que nos transforma e nos liberta. É essa transformação que nós estamos aqui buscando aprofundar hoje. Queridos irmãos, a graça de Jesus nos chama para viver uma vida de santidade. E a santidade é uma marca distintiva da vida cristã. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16, nós somos exortados: pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ser santo significa ser separado para Deus, viver de acordo com a vontade de Deus, refletir o caráter de Deus em nossas ações. Isso não é algo que nós conseguimos fazer por nós mesmos. E aqui mora outro erro, onde as pessoas acham que por si só elas vão ser capazes de viver uma vida de santidade. Certa vez alguém me disse: irmão, eu não consigo vencer o pecado. Nós não temos forças, irmãos. Por nós mesmos, nós não temos condições. É uma luta nossa. Mas nós precisamos do poder transformador da graça de Deus. Aquele que não entende isso, aquele que não foi alcançado pela graça de Deus, não entendeu que é através da graça de Deus que nós vencemos o pecado, ele vai ceder. Aquela mulher apanhada em adultério, ela experimentou essa transformação. Ela passou de uma situação de condenação, ela estava diante da morte. Ela estava diante ali de muitas pessoas, de uma multidão de pessoas, sendo exposta. Ela estava ali diante dos fariseus e dos escribas, diante de líderes religiosos. E passou dessa situação para o perdão e um novo começo. Isso nos lembra que não importa quão profundo seja o nosso pecado. Não importa quão profunda seja a nossa miséria. A graça de Deus, ela é muito mais profunda. Em Efésios 2, 4 e 5 nós lemos: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Não é pelo que fazemos, não é pelo que somos, não é pelo que temos, não é pelo que damos, não é por nada disso. Pela graça sois salvos. Irmãos, nenhum de nós merecia estar aqui hoje. A graça de Deus, ela nos alcançou e ela nos dá vida nova.
A graça de Deus, ela nos tira da morte espiritual. E não há situação pior do que a situação de um morto espiritual. Não há situação pior, amados irmãos, do que uma pessoa que está morta espiritualmente. E a graça de Deus nos tira dessa situação e nos coloca em um caminho de santidade e justiça. Veja, nós temos que trilhar esse caminho, nós temos que percorrer esse caminho. E como nós fazemos isso? Como nós podemos aplicar essa verdade em nossas vidas? Primeiro, nós devemos reconhecer a nossa necessidade desesperada da graça de Deus. Nós precisamos desesperadamente da graça de Deus. Todos nós, sem exceção nenhuma, todos nós dependemos inteiramente da misericórdia de Deus. Às vezes nós podemos pensar que os nossos pecados são pequenos e insignificantes. Como alguém disse aí, eu estava conversando com a Priscila vindo para cá hoje, viajando para cá hoje, e sobre alguém que falou assim: eu não tenho pecados. Um cidadão aí que disse que ele não tem pecado. E eu já vi várias pessoas dizerem isso. Às vezes nós podemos pensar, nem que não temos pecado, mas nossos pecados são pequenos, insignificantes. Ah, isso aqui é uma coisa tão boba. Ou então, o contrário. Ou então nos sintamos, às vezes, sobrecarregados. Sobrecarregados pelo peso da culpa, por transgressões que cometemos. Irmãos, para os olhos de Deus, o pecado, todo pecado, nos afasta da sua santidade. Aos olhos de Deus, todo pecado nos separa da sua santidade perfeita. Aos olhos de Deus, todo pecado ofendem ao Senhor. Nós, como aquela mulher apanhada em adultério, somos confrontados com a realidade das nossas falhas morais e espirituais. E quando que nós somos confrontados? Quando nós estamos diante da palavra de Deus. Por nós mesmos, nós não nos condenaríamos. Nós sempre iríamos buscar algo para justificar os nossos erros. Assim acontece com o ímpio, que às vezes faz uma obra de caridade, faz uma coisa, tenta fazer o bem para alguém para tentar justificar talvez algo errado que ele cometeu, ou que está cometendo. Assim é o ser humano, sempre tentando jogar a culpa em alguém. Não foi Adão não fez isso, Adão não fosse não, mas foi essa mulher aí que o Senhor me deu, que me fez pecar. E a mulher falou assim: não, mas foi a serpente que falou. E nós sempre estamos assim, tentando justificar. Não faça isso, irmãos. A palavra de Deus nos lembra em 1 João 1, 8 e 9, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui, somos chamados a uma honestidade radical diante de Deus. E não adianta, irmãos. Não adianta tentar ser diferente. Não adianta tentar esconder, minimizar os nossos pecados. Como diz o Salmo 139, se nós estamos no abismo, lá Deus também está. Se nós subimos, não é isso que diz? Que o Senhor nos sonda no mais íntimo do nosso ser. Nós não podemos esconder, minimizar os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas. Ao invés disso, nós devemos trazê-los diante de Deus, com um arrependimento sincero, com sinceridade. Senhor,
Eu errei, eu pequei. Eu pensei dessa forma mal do meu irmão. Eu alimentei um desejo impuro. Eu senti raiva do meu irmão. Eu transgredi o 6º, 7º, 8º mandamento, o 10º, o 1º, o 2º, o 3º, o 4º. Eu não guardei o dia do Senhor. Eu deixei de cultuar o Senhor no dia do Senhor. Com sinceridade e uma confissão humilde. Porque, irmãos, diferente daquele fariseu que dizia: eu não quero ser como o publicano. Esse publicano que aqui está, que nem consegue ficar de pé. E o publicano ali: Senhor, preciso da sua graça. A confissão não é apenas um ritual vazio. Nós temos o costume de todos os domingos fazer uma oração de confissão. Normalmente nós fazemos antes do sermão. Mas hoje, por conta desse sermão, não sei se os irmãos separaram que nós não fizemos essa oração ainda, mas nós vamos fazê-la logo mais. A confissão, ela não é um ritual vazio. E muitas vezes por nós estamos condicionados, quando falamos assim, vamos fazer uma oração de confissão. Muitas vezes nós oramos já condicionados: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa os meus erros, perdoa. Não é um ritual vazio, mas é um ato de humildade. E também um ato de confiança na fidelidade de Deus para cumprir a sua palavra, a sua promessa de perdão e purificação. Porque quando nós nos humilhamos diante de Deus, reconhecendo a nossa indignidade e a nossa total dependência da graça de Deus, aí nós experimentamos a profundidade do seu amor restaurador. É através desse processo de confissão e arrependimento que nós recebemos a graça transformadora que somente Jesus pode oferecer. A nossa jornada de fé, a nossa caminhada não é sobre alcançar perfeição pelos nossos esforços. Como um atleta, que na sua caminhada, ele se esforça cada vez mais para alcançar a perfeição. Um jogador de futebol, se ele for um jogador sério, ele treina. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair. O Rogério Ceni, exímio batedor de falta, sempre chegava antes e ficava até mais tarde batendo falta. Um dos melhores. Um fisiculturista que está ali praticando o esporte, ele leva o seu corpo ao limite, o seu próprio esforço. Quando se trata de fé, o nosso próprio esforço não vale de nada, irmãos. O meu conhecimento, a minha sabedoria, minha disposição física, isso não vale de nada. A minha beleza, isso não vale de nada. A nossa jornada de fé é sobre reconhecer a nossa imperfeição e permitir que a graça de Deus nos transforme dia após dia. Assim como aquela mulher, nós somos chamados a deixar de lado nossas defesas e justificações. Mas eu errei porque não tem justificação, irmãos. Nós precisamos receber livremente o perdão que Jesus nos oferece hoje. Ele nos convida a um relacionamento íntimo e restaurador, onde a sua graça superabundante cobre os nossos pecados e nos capacita a viver em santidade diante dele. Segundo, também é crucial que nós entendamos que a mesma graça que recebemos, estendamos a mesma graça que nós recebemos aos outros. Assim como Jesus demonstrou misericórdia à mulher pega em adultério,
nós somos chamados também a ser instrumentos de graça na vida daqueles que nos cercam. Em Efésios 4:32, nós somos exortados: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Esse versículo nos lembra da natureza transformadora do perdão e do amor que devemos demonstrar em nossas relações cotidianas. Nós já vimos várias vezes aqui sobre o tema do perdão. Sobre como Deus exige que nós estendamos o mesmo perdão que nós recebemos para o nosso próximo. Na parábola do credor incompassivo, vocês lembram do que aconteceu? O homem teve a sua dívida perdoada pelo seu senhor. Mas quando ele encontrou aquele a quem devia ele não teve a mesma compaixão. Mandou que pegassem ele e encerrassem na prisão. O que aconteceu com a dívida dele que havia sido perdoada? Foi cobrada novamente. Nós ofendemos com os nossos pecados a morte de Cristo, o sacrifício de Jesus. E ainda assim, Ele o fez. Nós ofendemos a santidade de Deus com as nossas impurezas, com nossos pecados, nossos pensamentos, atitudes, palavras, e ainda assim Ele morreu por nós. Que grande perdão é esse? Tivemos uma dívida de bilhões perdoada e não perdoamos aqui uma mixaria que alguém deve a nós? Que transgressão é essa que alguém fez contra você tão grande que você não pode perdoar? É maior do que a transgressão que você cometeu? Ao invés de adotar uma postura de julgamento e condenação, devemos seguir o exemplo de Cristo, cuja graça superabundante nos alcançou, apesar das nossas falhas. Em vez de apontar dedos, sejamos rápidos em perdoar e mostrar compaixão. Isso não apenas restaura os relacionamentos, mas também reflete a obra redentora de Cristo em nossa vida. Voltando ao artigo 24 da Confissão de Fé, ela complementa essa verdade ao afirmar que a verdadeira fé se manifesta em boas obras, como fruto natural da graça recebida. Assim também é impossível que essa fé santa seja infrutífera no homem. Pois não falamos de uma fé vã, mas da fé que a Escritura chama de fé que opera pelo amor, Gálatas 5:6, a qual incita o homem a praticar aquelas obras que Deus ordenou em sua palavra. Essa fé não é estática, mas ela é dinâmica, ela nos impulsiona a viver em obediência, em amor ao nosso próximo. Essa fé em nós, irmãos, ela arde dentro de nós. Ela não nos deixa viver uma vida de frieza com relação a Deus, mas também com relação ao nosso próximo. Que a nossa vida seja marcada não apenas pela aceitação da graça de Deus. Todos nós queremos a graça de Deus. Como nós estamos vendo aqui, nós precisamos desesperadamente dessa graça. Mas que também nós possamos estender da mesma forma essa graça aos outros. Nós somos instrumentos de Deus. Devemos refletir o seu caráter. Que nós sejamos agentes de reconciliação e perdão num mundo que precisa experimentar o amor de Cristo. Porque fala-se, o Brasil não sei quantos por cento é cristão, é evangélico. Balela, irmãos. A maioria é cristã, não é cristã. A maioria evangélica não é. A maioria dos que estão se dizendo cristãos evangélicos, filhos de Deus, não são. Porque se fossem, demonstrariam o amor de Deus e a palavra de Deus. E esse país seria diferente. Se aqueles que se dizem cristãos praticassem a palavra de Deus como ela ordena, esse país seria diferente.
Esses dias eu, acompanhando alguns acontecimentos políticos, aí eu vi um certo deputado que está sendo acusado por alguns crimes que ele cometeu, e ele lá com a cara lavada lá diante da Comissão de Ética da Câmara, assumiu que cometeu crimes e com a cara lavada lá defendendo o seu mandato. Aí você entra no perfil do camarada e está lá assim, cristão. Mentira! E quantos se dizem cristãos, mas não perdoam o próximo? Alimentam mágoas, rancores, ódio. Não são cristãos. E eu vou dizer mais, nem tentam ser. Nem tentam. Irmãos, que nossa vida seja uma vida onde nós não só recebemos essa graça, mas onde nós somos agentes dessa graça. Que as nossas palavras, quando nós abrimos a nossa boca, quando as nossas ações, elas demonstrem a compaixão que nós recebemos, convidando todos aqueles que estão ao nosso redor a conhecerem a liberdade e a esperança que nós encontramos em Jesus Cristo, nosso Salvador. Irmãos, que essa nossa vida seja uma vida em que as pessoas olhem para nós e reconheçam a piedade de Cristo no nosso falar, no nosso agir, no trato diário. E por último, é fundamental que nós vivamos uma vida transformada diante dessa graça. O chamado de Jesus para aquela mulher pega em adultério foi: vai e não peques mais. Esse chamado ecoa até os dias de hoje. É um imperativo para todos nós. Jesus não diz para assim, vai e se esforce para não pecar mais, vai e tente não pecar, vai e se der não peque, vai e não peques mais. Irmãos, faça um voto com Deus. Eu não vou cometer os mesmos pecados novamente, Senhor. Posso até errar, obviamente que todos nós erramos. Mas chega de viver repetindo os mesmos erros. É um imperativo, vai e não peques mais. Não é um pedido, não é uma sugestão. A graça que nós recebemos, ela não deve ser vista como uma licença para continuar com o pecado. Deus é tão amoroso. E mais uma vez, né, a gente fica olhando para as pessoas, aí as pessoas falam assim, porque no céu, ou quando eu for para o céu, eu vejo e falo assim, Senhor, as pessoas têm uma crença de que se elas tentarem serem boas, elas terão salvação, mas, irmãos, é pela graça de Deus. É uma vida de santidade, uma vida de busca, é uma vida... Não é uma licença para continuar no pecado, mas é um incentivo para vivermos uma vida santa, uma vida comprometida com Cristo. Jesus, a palavra de Deus, ela compara a igreja como a noiva, comprometida com o noivo. Nós somos comprometidos de fato com Cristo? Estamos de fato nesse relacionamento sério, comprometido? A igreja deve estar. Em Tito 2, 11 e 12, somos lembrados da natureza educativa da graça de Deus. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que,
renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. A graça não apenas nos salva, mas também nos ensina a abandonar os padrões impiedosos deste mundo e a vivermos de forma sábia, justa, piedosa diante de Deus. A santidade não é apenas uma opção pessoal, não é uma escolha, não é uma escolha de vida. Não é só uma escolha que nós fazemos como uma opção. Agora eu vou virar membro de uma igreja. Agora eu vou frequentar tal igreja. Não é uma opção. Deixa eu ver, esse texto aqui é muito pesado, esse aqui eu não vou nem ler esse aqui, eu vou fazer esse aqui, vou seguir esse mandamento aqui, esse aqui é mais difícil. Não é isso, irmãos. Não é uma opção, é uma necessidade. É uma necessidade, nós necessitamos da santidade. Sem ela, nós não tem como ter comunhão com Deus. Não tem nem como ter comunhão com a igreja se nós não tivermos santidade. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A santidade é essencial para a nossa capacidade de experimentar a presença de Deus. Eu não sinto a presença de Deus. Primeiro, a presença de Deus não é emoção. A presença de Deus em nós não é uma emoção simples, como muitas pessoas se enganam. Se eu não chorar, eu não sentir a presença de Deus. A presença de Deus em nós é uma certeza dentro de nós, que arde, viva dentro de nós. Ele nos deu o Espírito Santo para habitar em nós. Isso é a presença de Deus. Quando nós vivemos vidas santas, nós refletimos o caráter de Deus. E nós passamos a atrair outras pessoas para conhecerem a graça de Deus. Portanto, que a nossa resposta à graça de Deus, nós estamos acostumados com o culto é pactual. O culto, Deus fala conosco, nós respondemos. O Senhor nos convoca para o culto, nós respondemos louvando ao Senhor. O Senhor abençoa a igreja, nós respondemos lendo a sua palavra, ouvindo, louvando ao Senhor na resposta ao sermão. Então a nossa resposta à graça de Deus, que a nossa resposta a essa graça que Ele nos concedeu, que Ele imerecidamente, como nós estamos vendo aqui, nós éramos como aquela mulher, transgressores da lei.